A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para mais um subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje é a lição de número 13 e nós estamos na revista A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes e nós estamos na última lição, a lição de número 13, com o tema A Cidade Celestial. Quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal ADMP TV, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todos os conteúdos que têm sido produzidos pela equipe ADMP TV. Deixa aí um comentário, se essa aula tem contribuído para a sua aula, professor, deixa aqui um comentário. E faça mais, compartilhe essa aula. Convide outros para assistir e seja abençoador. Então, sem demora, já pega aí a sua revista, a sua Bíblia, seu caderno de anotação e a sua caneta e vamos para a última aula desse trimestre. Bora lá? Então hoje, na nossa 13ª lição, o tema é a cidade celestial. Nós chegamos na última lição, nós falamos sobre as dificuldades, sobre as questões concernentes à vida cristã para aqueles que estão correndo, para aqueles que estão progredindo nesta carreira. E é importantíssimo nós falarmos, assim como nós tratamos nas primeiras lições, é que os nossos olhos, eles não podem de forma alguma perder o alvo. E qual o alvo do cristão? O verdadeiro alvo do cristão é o céu, é a cidade celestial. O nosso texto áureo ele se encontra em Filipenses capítulo 3, verso 20, onde Paulo vai dizer: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está falando justamente o que mantém a nossa chama acesa, o que deve ser, o que media, né, o grande pensamento, a grande razão, a grande motivação da vida cristã. Diferentemente, ele vai falar anteriormente que existem aqueles que só pensam nas coisas terrenas, mas nós, verdadeiros cristãos, não agimos assim. Os verdadeiros cristãos, eles estão com os pensamentos elevados acima de si mesmos. Eles estão capacitados a ter um afeto, a ter uma vida afetuosa em relação às coisas de cima. É isso que ele vai falar também em Colossenses capítulo 3, verso 2. Porque ele diz: pois a nossa cidade está nos céus. O verbo grego aqui, politeuma, cidade, ele traz o significado de comunidade, cidadania. Então, o que Paulo quer dizer aqui, nós somos cidadãos do céu, nós temos que nos comportar, como nós falamos em lições anteriores, como cidadão dos céus. Como os filipenses, por exemplo, eles eram cidadãos romanos, eles tinham todos os direitos, todos os benefícios de serem cidadãos romanos e também as responsabilidades. Embora em territórios estrangeiros, assim também somos nós cristãos. Nós estamos em terra estrangeira, mas nós somos cidadãos dos céus. Nós fazemos parte da comunidade dos céus. Podemos até interpretar como colônia do céu. E assim como também cidadão do céu, nós temos os direitos que o cidadão do céu tem e nós também temos as responsabilidades que o cidadão do céu. Nós, como uma colônia do céu, nós devemos entender que, e aqui ele vai falar que a nossa cidade, nós como cidadãos, devemos entender que ela está nos céus. O verbo grego urpakei, está, significa subsiste. Então ele fala, mas a nossa cidade, nós como cidadãos, nós devemos entender que a nossa cidade, ela subsiste nos céus. É a mesma palavra que Paulo também vai aplicar a Jesus Cristo em Filipenses capítulo 2, verso 6. O que isso nos mostra? Isso nos mostra o fato de que a cidadania do cristão, ela não é resultada necessariamente de obras próprias nossas ou feitas por qualquer que seja a pessoa, mas ela é sempre dependente da graça que só é encontrada em Deus. Nós devemos entender que a nossa cidade está em Deus, de onde nós esperamos também o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso é interessante, a verdade prática vai dizer: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que inicia lá no novo nascimento e se consumirá definitivamente com a entrada pelos portões celestiais.
Isso deve ser o que media a fé cristã. O que media a nossa fé verdadeiramente é ter o céu, a cidade celestial, como nosso alvo. É o alvo do cristão. Então, quais são os objetivos dessa lição? Que isso também vai destrinchar nos nossos 3 tópicos. O primeiro deles é conceituar o paraíso. Nós vamos perceber que nós vamos definir o que é paraíso, o que é cidade celestial. Posteriormente, nós devemos explicar a eternidade como sendo uma doutrina bíblica e como está descrita no livro de Apocalipse. Terceiro, nós devemos conscientizar a todos a respeito do estado final de todos os santos. O céu é o nosso lugar. O céu é definitivamente o nosso alvo. E é isso que deve nos mediar, que deve mediar nossas ações, entendendo os nossos direitos e as nossas responsabilidades, assim como Paulo vai dizer. Nós somos cidadãos do céu. Nós devemos entender que a nossa cidade está no céu, ela subsiste nos céus e ela depende da graça de Deus sendo revelada a nós. O nosso texto bíblico aqui, acho importante e interessante que nós possamos aplicar e tirar alguns entendimentos sobre esse texto para, enfim, você, professor, poder compreender o que o nosso comentarista vai trazer. É escolhido por nosso comentarista 2 textos. O primeiro deles vai se encontrar em Apocalipse, capítulo 21, do verso 9 ao verso 14, e também Apocalipse 22, do verso 1 ao verso 5. Nós vamos ler e expor algumas questões relacionadas a esses textos, para, enfim, nós chegarmos ao pensamento dos nossos 3 grandes objetivos, ok? O verso 9 de capítulo 21 de Apocalipse vai dizer o seguinte: E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Tudo que nós percebemos aqui no texto é o que é repetido em Apocalipse capítulo 17, verso 1. Lá, no capítulo 17... o que o anjo vai demonstrar é a grande prostituta. Ele vai falar sobre a grande prostituta e vai demonstrá-la para João. Ele mostra ela para João. Aqui, diferentemente, ele vai agora apresentar a noiva do Cordeiro, a noiva pura do Cordeiro. Isso é interessante. A semelhança que é estabelecida aqui é justamente para ressaltar o contraste que impressiona entre essas 2 visões. Em uma, ele vai demonstrar a grande prostituta, em outra agora, a noiva pura do Cordeiro. No verso 10 vai dizer: E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. O que segue aqui é a representação simbólica da beleza que há na glória da noiva de Cristo sendo refletida na imagem do seu lar, a cidade eterna de Deus. Isso é interessante nós aplicarmos, pois há uma ligação entre a noiva do Cordeiro e definitivamente o povo de Deus, a cidade de Jerusalém, a santa cidade de Jerusalém. No verso 11 vai dizer: E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Essa glória de Deus aqui, que é tida e tinha a glória de Deus, nós podemos trazer a palavra Shekinah, que é o quê? A glória tabernaculada entre o povo, é a glória presente no meio do povo, é a glória de Deus de que forma? Estando com o povo, presente no meio do povo. No verso 12 e 13 vai dizer: E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Segue aquela mesma visão, estabelecendo a ligação da noiva do Cordeiro com o povo. E aí continua: Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. Grande parte dessa descrição que nós encontramos aqui no verso 12 e 13 também é descrita e é muito semelhante ao que é revelado a Ezequiel acerca da Nova Jerusalém. Nós vamos encontrar isso em Ezequiel capítulo 48, do verso 31 ao verso 34. Ele traz isso em relação às 12 tribos. Isso é interessante. O objetivo
dessa visão em relação às tribos é simplesmente defender que há uma continuidade entre a igreja cristã e a igreja do Antigo Testamento, entre o povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus agora sendo estabelecido na realidade em que João está inserido, entre o povo gentil. No verso 14, vai dizer: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso é algo que nos chama a atenção, porque Jesus vai dizer aos apóstolos em Mateus capítulo 19, verso 28, da seguinte forma: também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É uma profecia sendo cumprida, de fato. O que João vê é o que Jesus promete e ele enxerga sendo cumprido. Paulo ele escreve que a igreja ela é edificada sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios capítulo 2, verso 20 vai dizer isso. O simbolismo, então, das 12 tribos de Israel, agora ela é exemplificada também nos 12 apóstolos do Cordeiro, que aponta para a Nova Jerusalém. E aí nós podemos também trazer Apocalipse capítulo 22, do verso 1 ao verso 5. Verso 1 vai dizer: e mostrou-me, continuando essa visão, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal. Procedia do trono de Deus e do Cordeiro. A figura também é tirada de Ezequiel, agora capítulo 47, do verso 1 ao verso 12. Só que lá, na visão de Ezequiel, as águas elas corriam do templo. Aqui, elas vêm do trono, demonstrando o poderio de Deus. Essa água que flui pura, demonstrando a pureza, trazendo um sentimento de santidade, ela vem diretamente, sai diretamente do trono de Deus. No verso 2, vai dizer o seguinte: no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos novamente, dizendo sobre os frutos e trazendo o estabelecer do número 12, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Na visão de Ezequiel, ele enxerga na margem do rio, na margem do ribeiro, que havia grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda desse rio. Ezequiel 47, verso 7 vai dizer isso. Mas aqui a visão que João tem é justamente que há a árvore da vida. Essa frase ela nos leva e nos traz novamente a visão lá do jardim em Gênesis capítulo 2, verso 9. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 9, o ser humano foi expulso do paraíso para que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida. Em Gênesis capítulo 3, verso 24, nós vamos encontrar essa punição devida ao pecado e a disruptura com o relacionamento com Deus que o homem e a mulher ocasiona. Mas na Nova Jerusalém, nós, redimidos, nós encontraremos a árvore da vida crescendo e nós poderemos desfrutar dela em abundância. É uma promessa e é uma revelação para João de que nós seríamos redimidos, que nós seremos redimidos. No verso 3, vai dizer o seguinte: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. A palavra grega aqui para maldição não é a mesma que nós encontraremos como anátema. Pelo contrário, vai ser catátema, que ocorre somente aqui no verso 3 do capítulo 22 de Apocalipse. O que isso quer dizer? Traz-nos a intenção de ser algo mais intenso ou maior do que necessariamente uma simples maldição. Mas ela está falando justamente sobre a maldição mais profunda, sobre aquela que nos traz a maldade, aquela que nos traz a disruptura com o relacionamento com Deus. Nenhuma coisa má, ela pode entrar nessa Nova Jerusalém e o apóstolo João vai explicar porque lá existe o trono de Deus e do Cordeiro. Porque o trono de Deus está presente, e onde há o trono de Deus, os seus servos o servirão ou o adorarão, sugerindo que a nossa vida futura não será um tempo de ócio, de inatividade, como nós trouxemos em algumas lições anteriores. Diferente do que nós imaginamos, que lá no céu será um tempo de ócio, pelo contrário, ele traz que nós, servos, serviremos
ao Senhor na cidade celestial, nos céus. No verso 4 vai dizer, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Esse é um sinal de completa consagração a Deus. É um domínio absoluto da sua parte. No verso 5 vai dizer, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Glória a Deus. Isso chega a me arrepiar, irmão. Glória a Deus. Porque lá nós não precisaremos de lâmpada, nem mesmo da luz do sol, porque o Senhor Deus, quem nos alumiará. Toda a luz que nós temos, tudo que clareia a nossa existência, tudo que trará não só aqui, mas na eternidade luz, será Deus. Toda a luz vem dele e nós reinaremos com ele. Olha a promessa. Isso não é apenas nos 1000 anos, no milênio. Pelo contrário, ao passarmos o capítulo 21, nós estamos sendo mandados diretamente para a visão agora, no verso capítulo 22, da eternidade. Nós reinaremos com ele na eternidade. E é isso que deve alegrar o nosso coração, que deve nos trazer esperança. E aí nós entramos na nossa lição para trazermos 3 tópicos interessantes que o nosso comentarista vai trazer. Se nós formos perceber, nós já lemos o texto áureo, a verdade e prática, a leitura bíblica em classe. Falamos sobre os objetivos e nós vamos entrar na introdução. A introdução vai falar o seguinte, que todos os cristãos que têm conhecimento das Escrituras, eles entendem que nós não fomos chamados para viver somente aqui. É mesquinho demais ou até diminuto demais entender que nós somos cidadãos terrenos, que a nossa vida se media por dinheiro, ou por bens materiais, ou por conquistas terrenas. Não, nós fomos chamados para olhar adiante, para enxergar, como nós falamos no início, que está acima de nós, os céus, a cidade celestial. E gosto muito da expressão de 1 Pedro capítulo 2, verso 11, que o nosso comentarista traz, que é, nós somos peregrinos nessa terra, somos forasteiros. Nosso lugar não é aqui. E é isso que vai fazer com que os nossos olhos permaneçam fixos, esperando que brevemente, na iminência de Cristo voltar, os portões celestiais se abrirão e nós poderemos, enfim, vivermos eternamente. Iremos para a nossa pátria celestial, como Filipenses capítulo 3, verso 20. Por isso nós vamos falar nessa lição toda que o estado dos santos, e aí nós já respondemos e correspondemos a um dos tópicos da nossa lição, o estado eterno nosso é estarmos com Deus, é termos a nossa glorificação final, é conseguirmos, como em Apocalipse capítulo 22, enxergar o rosto do nosso Senhor, como nós não enxergamos no presente momento e como nós temos o almejo de enxergar. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o paraíso eterno. O que é paraíso? Definindo, o que é paraíso, nós podemos mencionar como sendo o céu, a morada de Deus, lugar dos anjos e dos salvos, como é descrito em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 2 ao verso 4. Quando Jesus estava na cruz, nós devemos entender que o Senhor ele faz uma promessa àquele ladrão arrependido. Ele diz, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa ela foi cumprida. Jesus, aquele que prometeu, é fiel para cumprir, pois na ocasião da sua morte, o corpo do Senhor foi para a sepultura, mas o seu espírito foi para o Pai, ou seja, o céu, o nosso lugar de habitação. Nós não podemos dimensionar essa promessa, não podemos dimensionar o quão grandioso é o cumprimento dessa promessa, mas nós devemos esperar fielmente, cumprindo com o que Deus colocou no nosso coração, tendo os olhos fixos nessa que é nossa morada eterna. E aí nós definindo paraíso, nós devemos entender o que é a cidade eterna. Isso é diferente? A cidade eterna ela é entendida como sendo o local onde nós iremos após o julgamento final, após o milênio, como é apresentado em Apocalipse capítulo 20, e após a purificação da terra por meio do fogo, o que é prometido
em diversas passagens, entre elas em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Então surgirá a nova Jerusalém, que é a figura da cidade celestial que nós estamos falando, a cidade eterna de Deus. Apocalipse 3, Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 22. Quando, nesse mundo, o Senhor Jesus ele assegura que nos prepararia um lugar para que nós possamos desfrutar com ele, um lugar para os santos. Em João, capítulo 14, nós vamos encontrar essa promessa. Então, a Nova Jerusalém, ela é a criação ocorrida da purificação da terra. 2 Pedro, capítulo 3, como nós falamos, vai falar sobre isso. Ela tem origem aonde? Ela vem da origem do céu. E também ela será terrena, mas vindo do céu. Ela é graça de Deus sendo derramada, de fato, ao ponto de que é de lá que vem o espelho, o modelo, para que essa nova cidade, a cidade eterna dos santos, seja moldada, seja edificada. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade. Nós, então, teremos o nosso local, o local onde nós habitaremos pela eternidade, onde estaremos com ele na eternidade. E aí a pergunta do terceiro subtópico é: e quando essa eternidade ela se iniciará? Se nós formos estudar atentamente Apocalipse, nós vamos perceber que a eternidade ela se inicia depois do arrebatamento da igreja, depois de ocorrer a grande tribulação por um período de 7 anos, e em seguida o Senhor retornar em gloriosa e triunfante ocasião, chamada de segunda vinda, onde ele implantará o reino milenial. Depois do milênio, nós entraremos num estado glorioso e eterno. Apocalipse 21 e 22, que nós lemos, apresenta isso para nós. Aqui nós devemos cuidar para que essa cidade celestial, esse momento, não seja confundido com o milênio, porque o milênio será o reino em que Cristo estabelecerá justiça. E após o milênio, nós estaremos então nesse estado eterno. É isso e é esse momento que caracteriza a eternidade sem fim, que é o que nós falamos que estaremos a eternidade com Deus, ok? E aí nós vamos para o nosso tópico 2. Existe um eterno e perfeito estado que nos aguarda após o arrebatamento da igreja, após o milênio, após o estabelecer da justiça de Deus, em que virá o estado eterno, a nova Jerusalém, a nova cidade. O estado perfeito, ele se baseia à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que existe um objetivo, existe um propósito que vem de Deus, parte de Deus, para que na consumação dos séculos, na segunda vinda de Cristo, após o milênio, seja ocasionado, seja estabelecido um novo céu e uma nova terra, que é descrita em Apocalipse 21 e Apocalipse 22, em que nós lemos. E isso é interessante, porque nesse tempo o propósito original de Deus ele se cumprirá. E qual que é o propósito? É que Deus se manifeste a sua glória, que nós possamos ter Shekinah, a glória de Deus presente no meio do povo. Então, Paulo ele vai descrever e escrever, mostrando que nesse período haverá a reconciliação geral entre todas as coisas. A terra, o céu serão a mesma grei, serão o mesmo fundamento, serão a mesma coisa, se confundirão. Em Colossenses capítulo 1, verso 20, Paulo vai estabelecer isso. Por isso, nós vamos chamar esse estado de perfeito estado, ou estado eterno de perfeição, que é descrito na Bíblia como sendo um lugar belo, de santidade, de perfeição. A antiga ordem, ou a antiga desordem, já não mais haverá. O que haverá agora não há mais existirá. Onde imperava a natureza do pecado, agora se dará o lugar para um lugar santo, puro e perfeito. O estado perfeito, à luz de Apocalipse, ele é trago com algumas aplicações. No livro de Apocalipse, nós vamos encontrar como sendo a vida eterna descrita como um rio, a vida eterna sendo descrita como uma árvore, a vida eterna sem males, a vida eterna na presença de Deus. E em todas essas aplicações, nós podemos encontrar como sendo maneiras vívidas de destinar ou descrever um estado singular de paz, um estado singular, descrevendo como o rio, né? Nós podemos entender
que o aspecto simbólico, quando se descreve como rio, é sendo o símbolo da vida que Jesus traz, ele sendo como água da vida. Então agora nós teremos vida. A vida eterna sendo descrita como a árvore, remonta lá, como nós falamos, ao livro de Gênesis, e nos traz ali 12 frutos de mês em mês. O que isso simboliza, o que nós podemos compreender isso, é que a vida agora ela triunfa sobre a morte, sobre a enfermidade, sobre o sofrimento. Não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais nenhuma moléstia, pois agora o que é divino, é eterno, permanecerá e se estabelecerá. A vida eterna ela é sem males. A vida eterna ela não apresenta maldição. Quando nós trazemos, então, no livro de Apocalipse 22, verso 3, essa aplicação como a vida eterna sem o mal, sem os males, nós estamos trazendo justamente porque ali, no trono de Deus, o Cordeiro ele estará centralizado no coração do ser humano. Não haverá mais o que cause dubiedade no coração do homem, porque a partir de então, o coração do homem será centrado em Deus. E por último, a última aplicação que nós trazemos aqui é a vida eterna sendo aplicada como a presença de Deus. Nós encontramos em Apocalipse capítulo 22. Isso chega também a trazer um arrepio na nossa alma, pois nós contemplaremos Deus face a face. A sua presença estará em nós. Shekinah é uma alegria que nós não conseguimos dimensionar. Nós prestaremos culto olhando a sua face, olhando diretamente a ele. Que privilégio! Privilégio esse que nem os anjos têm. Pois no livro de Isaías nós vamos perceber que os olhos, que o rosto daqueles anjos que ali estão tampados. Eles não conseguem ver o Senhor face a face. Mas nós, com o corpo glorioso, estabelecido nessa cidade celestial, nesse templo, em que há cidade celestial, nós poderemos participar, entender e compreender e sentir a sua glória, a sua Shekinah presente no nosso meio. Então, isso nos traz um entendimento profundo sobre essa cidade eterna que ainda virá. E nosso terceiro tópico é o estado final de todos os santos. A pergunta que fica, e eu faria para os seus alunos, seria: o que todo crente salvo ele deve esperar? Nós devemos entender que o que todo crente santo, salvo, separado deve esperar é que aqui ele é peregrino, ele está em uma jornada, ele está em uma carreira que está proposta, mas que o seu destino final, que o seu lar é a verdadeira cidade, a cidade celestial, onde o nosso Senhor, ele está, ele habita. E é o que nós encontramos em Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, principalmente no verso 3. Nós viveremos então em unidade. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso faz menção às 12 portas da cidade. Ali estão todos os 12 nomes das tribos de Israel, onde estão os alicerces que levam o nome dos 12 apóstolos. Isso nos traz então que tanto as pessoas de Israel quanto a igreja, quanto todos formaremos um só, corpo de Cristo. Cumprindo, então, plenamente o que está escrito em Gálatas. Não haverá judeu, não haverá nem grego. Nós seremos definitivamente, como em Gálatas capítulo 3, verso 28, um só povo, uma só nação, pertencentes a um só Deus. Isso nos levará então ao entendimento de que finalmente nós encontraremos na nossa verdadeira casa, na nossa moradia final. Cristão, entenda, a sua vida aqui não é o que media a sua existência. Nós fomos chamados para uma vida eterna com Deus, e nem a sepultura, nem a morte poderá impedir de nós alcançarmos isso. Não é doença, não é moléstia, não é fome, não é sede, não é qualquer que seja a coisa terrena e vã que possa diminuir o peso da glória, como nós falamos na lição anterior, que há de ser revelada. A cidade celestial nos aguarda. Isso será cumprido, não há como revogar, é palavra de Deus.
Isso é fato. Nós estaremos na cidade celestial com Deus. Essa é a verdadeira recompensa de quando findarmos essa carreira aqui. A nossa jornada aqui, momentânea, não há de se comparar com a bendita esperança de morar no céu, de morarmos nessa nova Jerusalém. Então, o céu é o destino final de todos os santos que correm essa carreira. Do início da jornada, das dificuldades do percurso, dos inimigos que se enfrentam, das dificuldades que nós poderemos encontrar, dos grandes inimigos que é a nossa carne, o mundo e o diabo, nós não devemos desviar a nossa rota, nem olhando para a esquerda, nem olhando para a direita, mas olhando para o alvo, que é a nossa cidade celestial. Portanto, que os nossos olhos permaneçam fixos naquele que nos chamou, naquilo que ele prometeu, porque a carreira está proposta. O caminho é um caminho de salvação, mas para chegar até essa definitiva salvação, a glorificação do nosso corpo, nós precisamos viver em santidade, em perseverança, para, enfim, alcançarmos essa cidade celestial. Professor, quero te agradecer por essas lições que nós podemos contribuir com a sua aula, contribuir com a sua classe, e o meu desejo é que o Senhor possa abençoar você, que Ele possa fazer prosperar a sua aula, que Ele possa usar você e, por intermédio de você, abençoar outras vidas. Estendo aqui o meu convite, se você ainda não é inscrito nesse canal, nós estamos aqui para contribuir, trazendo conteúdos para a edificação de você, para a edificação da sua casa, da sua família, da sua igreja. Então, clica aqui no sininho para receber todos os conteúdos, se inscreva, deixa aí um comentário se essa aula contribuiu para a sua aula, deixa aí um comentário, faz mais. Seja canal de bênçãos, pega essa aula, compartilha e eu te vejo na próxima revista. Deus te abençoe, até lá!